O Internacional perde para o Fortaleza dentro do estádio Beira-Rio e complica ainda mais a sua situação no Campeonato Brasileiro. A proximidade do Z4 faz com que o torcedor ligue um sinal de alerta contra o descenso, principalmente pelo fato de emendar 8 jogos sem vitória. A programação agora da continuidade do futuro do Inter na temporada vai a La Paz. E aí tem muitas coisas para a gente dissecar e principalmente no que pensa o futebol colorado. A gente vai falar sobre tudo isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, porque não tá tudo beleza não, né? É óbvio que não pode estar. Perdemos para o Fortaleza dentro do estádio Beira-Rio, não conseguimos ter domínio dos adversários dentro do nosso próprio território, né? Da nossa própria casa, e a gente está vendo cada vez mais, o Internacional cair na tabela. A gente vai falar sobre tudo isso, eu tenho alguns bastidores aqui, eu quero que tu fique comigo até o final do vídeo. Também te convido para tu te inscrever no canal. Olha onde é que eu tô. Tô no aeroporto de Guarulhos, prontinho para embarcar para Bolívia, quando aí a gente vai acompanhar o Colorado em Santa Cruz de la Sierra e também em La Paz, né, na altitude da montanha, quando joga contra o Bolívar pela primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores, beleza? Deixa teu like também, ajuda pra caramba meu trabalho e compartilha o conteúdo, porque obviamente a gente tem sempre muito para falar do Internacional por aqui. Eu tive algumas questões importantes aqui, que eu não vi o jogo, né? Como vocês estão vendo, eu estou em traslado até a Bolívia. Larguei meu filho também aqui em São Paulo, né? Embarcou para Montreal, onde volta para sua casa e tal. Muito legal vocês também acompanhar nas minhas redes. Então, assim, muito bacana a gente poder pegar e também passar um pouquinho, né, dessa relação aí com vocês. Vocês estão sempre comigo aqui, então vale bastante a pena a gente também mostrar como funcionou, né, essa passagem do Matheus aqui. Mas vamos lá, os 8 jogos sem vitória no Brasileirão complicam, né? Por quê? Porque agora o Inter é o 14º no Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Ele ainda pode terminar a rodada na 15ª colocação, porque segunda-feira o Goiás, que tem 22 pontos, 2 a menos que o Inter, joga contra o Atlético Paranaense no Serrinha e pode chegar a 25. Então o Inter pode terminar a rodada na 15ª colocação. O que acontece? O Santos e o Bahia hoje têm 18. Com 18, aí poderia, vencendo os seus jogos, iriam a 21. E aí ficam só a 3 pontos do Internacional. O Bahia é o 16º e o Santos é o 17º. Isso complica demais na questão tabela do Campeonato Brasileiro. Para piorar, próximo jogo, Flamengo. E o Internacional não tem o Rocher, que tomou o 3º cartão amarelo. Provavelmente vai vir de um jogo desgastante na montanha. Também vai ter que, de repente, preservar alguns atletas, porque na outra terça-feira daí tem a finalíssima, né, das quartas de final da Copa Libertadores. Então já fica essa questão importante aí de continuidade. Tá? Assim, como eu disse, eu não vi o jogo, mas eu vi que teve bola na trave, eu vi que teve pênalti sonegado, eu vi que o Depena foi muito mal, né? Muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo que não dá mais pro Depena fardar e tal. Inclusive o Cudê diz, né? Confirma aquela informação que a gente trouxe aqui no canal, que ele tem um problema com o pai dele, é um problema pessoal e tal, que com certeza tá influenciando no futebol dele. Então, isso é um problema aí para os bastidores do Internacional resolverem. Eu acho o seguinte, é legal dar uma força pro cara, botar o cara para jogar, só que ele prejudica o clube, prejudica o grupo. Então, daqui a pouco afasta um pouco, né? Dá uma... Deixa ele arejar a cabeça, porque daí não coloca o próprio jogador contra o clube, né? Isso me parece muito claro que hoje está se tornando algo inviável o Depena estar entre os titulares do Internacional. É um baita cara, a gente conhece nos bastidores e a gente sabe que é um cara querido dentro do grupo, mas talvez os objetivos do Internacional são maiores que essa parceria com o Depena. Tá? Tem uma outra questão de bastidor em cima do jogo contra o Fortaleza. O Magrão sai na súmula do jogo, ofendendo o árbitro. Daqui a pouco vai ser também punido, ou até mesmo, de repente, o Internacional vai ganhar uma multa da CBF. Na súmula,
O árbitro, claro, o Magrão foi cobrar, né, a questão do pênalti não marcado. A bola, o cara dá um chute no rosto do Arangues, basicamente, né? Teve um jogo perigoso dentro da área e aquilo era um pênalti claro para o Inter, né? E como não foi marcado, o Magrão foi lá e foi tirar as caras com o árbitro. E ele disse o seguinte: tu é um moleque. Aí botou lá, né, um aralho, tá? Nunca mais vai apitar aqui. E não olha para mim, seu FDP. Sempre quer meter a mão no Inter, né? Isso aí certamente vai render alguma punição pro Magrão. Lembrando, por exemplo, com o Rodrigo Caetano lá atrás, que fez algo parecido, ficou um mês, né, sem poder participar dos jogos, tá? Ó, o jogo contra o Bolívar era a prioridade, desde sempre. Falamos aqui no canal já. Falamos sobre isso em outros conteúdos. É claro que o Inter não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro, e principalmente por essa proximidade do Z4. Mas quando eu converso com as pessoas sobre isso, elas têm uma lógica de raciocínio. Aí eu quero tentar passar isso para vocês. Se eu concordo ou não são outros 500, tá? Mas eu quero tentar passar a lógica de raciocínio para vocês. Ó, a ideia do Inter na Bolívia, em La Paz, é não jogar com intensidade, não jogar com a correria que o Kudê está acostumado a tentar fazer, com a pressão de bola, porque não vai dar. O próprio Kudê disse isso depois da coletiva. Já jogou lá, a perna puxa, que a perna fica pesada, o cara tenta fazer algum movimento e o ar rarefeito não permite, a bola corre mais rápido, né? Então o Inter vai ter um jogo de toque de bola, ou seja, o grupo tentar trazer para Porto Alegre um bom resultado, e aqui me parece que é no mínimo um empate. Não sei se o Inter vai jogar pelo empate, mas me parece que o Inter vai jogar com inteligência, trocando passes e não naquela correria, né, naquela intensidade do Kudê. Ao mesmo tempo, o Gabriel corrobora essa informação, né, dizendo que o grupo é maduro para fazer esse tipo de jogo lá, né? Um jogo mais técnico, um jogo mais pensado, tá? Beleza. Só que daí o Kudê tanto diz, o Bolívar é tão prioridade que o Kudê mesmo diz que tinham trocas programadas. O Inter mesmo perdendo tirou os jogadores importantes de dentro do jogo. O Vitão, por exemplo. O Vitão, ele ia jogar um pouco para depois aguentar a continuidade do jogo na Bolívia. Então, vale, se a gente pega e vê o que o Kudê está falando na coletiva, deixa muito claro o plano Bolívia, a continuidade dos momentos agora, das semanas. Porque olha só isso aqui. O Inter joga terça agora, beleza? Contra o Bolívar, dia 22. Dia 26, joga contra o Flamengo. Sem o Rocher, que tomou o terceiro cartão amarelo. Deve ser o Kehler ou daqui a pouco até o Emerson Júnior. Deve ser o Kehler, tá? Mas, enfim, vamos se ater ao calendário. Então, são 26 contra o Flamengo fora, no Maracanã. Depois tem o jogo de volta contra o Bolívar, no Beira-Rio. Aí no dia 2, enfrenta o Goiás, lá no Serrinha, que também é um jogo difícil, tá? E aí para tudo, porque aí tem a data FIFA. E aí o Inter só volta a jogar no dia 13. Ou seja, o Inter fica 11 dias parado. Isso é para questão física, reparos, questões de recuperação física e até mesmo melhorias físicas. 2, a questão de treinamentos mais técnicos, mais táticos, para mudar ou continuar mudando aquilo que fazia antes o Internacional do Kudê chegar. Continuar entendendo o processo das mudanças que o Kudê está propondo. Tá? E aí, o único problema é que no dia 13 contra o São Paulo tem os desfalques da data FIFA. Os 6 jogadores de seleção, o Johnny, o Rocher, o Arangues, o Ener Valencia, o Vitão e o Maurício. Então, esse é um problema, mas ao mesmo tempo, os 11 dias de descanso fazem com que o Inter entenda que é possível recuperar. Porque olha só, depois, aí tem o Atlético Paranaense no dia 21. Dia 21. Então, se tu vai pegar do dia 13 para o dia 21, são mais 8 dias de descanso, são mais 8 dias de trabalho, são mais 8 dias de entendimento de futebol. Então, se olhar o calendário, é o que o Inter está fazendo, não é um, entre aspas, problema. É problema, claro que a tabela
É óbvio que o problema é a tabela, mas eu estou falando em termos de calendário, em termos de programação do Internacional. Então, estou preocupado com o Z4? É óbvio que estou preocupado com o Z4. Tá batendo na porta, tá? Pode ficar 3 pontos do primeiro time, porque o Curitiba está bem longe, está com 14. Né? Mas existe uma programação e existe um pensamento de por que o Inter faz isso, isso e isso. E é nesse pensamento que eu vou não só me apegar, mas principalmente tentar passar para vocês aqui no microfone algo que possa talvez dar uma certa, entre aspas, tranquilidade. Beleza? Mais uma vez eu vou te pedir, daqui a pouquinho estou embarcando para La Paz. Então, vem comigo, te inscreve no canal aí, ativa a notificação e bora lá trocar uma ideia ao longo de todo o dia aí. Vem? Tamo junto? Então beleza, forte abraço. Tchau.